Verdadeiros companheiros são laços sagrados que não podem ser quebrados. Isso é o que a própria deusa da lua decretou a toda espécie de lobisomem. Mas quando você é o que está sendo rejeitado na frente de toda a matilha, você aprende que mesmo conexões divinas significam nada contra o orgulho de um alfa. A cerimônia de rejeição era para ser privada, um momento tranquilo entre companheiros, onde Emma graciosamente aceitaria a decisão do Alpha Rei Rowan e desapareceria na obscuridade como tantas lobas rejeitadas antes dela. Mas Emma tinha outros planos. De pé no centro do grande salão do trono, cercada pelos lobisomens mais poderosos do reino, ela sentiu o laço de companheiros queimar através de seu peito como prata derretida. Cada instinto gritava para ela submeter-se, curvar a cabeça e aceitar seu destino em silêncio. Os pilares de mármore erguiam-se ao seu redor como barras de prisão, suas superfícies refletindo a luz de 100 velas cerimoniais. O cheiro de incenso e poder pairava pesado no ar, misturando-se com a atenção que crepitava pela multidão reunida como um raio antes de uma tempestade. O Alpha Ray Rowan estava diante dela no estrado elevado, sua alta estatura irradiando autoridade em suas vestes cerimoniais formais. Seu cabelo escuro estava puxado para trás de um rosto que poderia ter sido esculpido em pedra. Tudo ângulos afiados e beleza fria. Aqueles olhos azul gelo que assombravam seus sonhos desde que o laço de companheiros se firmou 3 dias atrás, agora a olhavam com nada além de desprezo. Emma sabia como ela parecia para ele, para todos eles. Uma ômega de baixa linhagem em um vestido emprestado, seu cabelo castanho trançado em uma simples trança, porque ela não sabia como estilizá-lo de outra forma. Ela havia esfolado as mãos tentando remover as manchas de tinta de anos, trabalhando nos arquivos reais, mas tênues vestígios ainda marcavam seus dedos. Seu vestido, uma coisa azul pálida que uma das ômegas da cozinha havia emprestado, ficava um pouco folgado em seu corpo magro. Ela parecia exatamente o que era. Uma serva que havia sido arrastada para o salão do trono para ser publicamente descartada. A multidão de nobres, alfas visitantes, betas de alta patente e suas companheiras elegantemente vestidas preenchiam cada espaço disponível. Eles sussurravam atrás de leques cravejados de joias e mãos enluvadas, seus olhos brilhando com antecipação. Isso era entretenimento para eles. O espetáculo de um alfa-rei rejeitando uma companheira indigna seria fofoca por meses. A voz de Rowan cortou os murmúrios, clara e imponente. Que seja conhecido a todos os aqui reunidos hoje que eu, Rowan Thornywood, alfa-rei do Reino do Norte, rejeito o laço de companheiros forçado sobre mim pela deusa da lua. A loba de Emma choramingou dentro dela, um som de pura angústia que ela se recusou a deixar transparecer em seu rosto. O laço queimou mais quente, como se tentasse convencer a ambos de que isso estava errado, que eles eram feitos para estarem juntos. Mas Emma havia aprendido há muito tempo que o que era para ser e o que realmente acontecia eram duas coisas muito diferentes. Rowan continuou, suas palavras formais e ensaiadas. Emma Hartley foi revelada a mim como minha verdadeira companheira. No entanto, ela não possui nenhuma das qualidades exigidas de uma rainha. Seu sangue é comum. Sua loba é fraca. Sua educação é limitada ao arranjo de livros e à limpeza de prateleiras. Ela não tem conexões políticas, nem dote, nem habilidades que beneficiariam este reino. Ele pausou, deixando suas palavras penetrarem como facas. Ela é, em todos os sentidos mensuráveis, indigna de estar ao meu lado. A multidão murmurou em concordância. Claro, ela era indigna. Todos podiam ver isso. Portanto, Rowan declarou, sua voz ecoando no teto abobadado. Eu formalmente rejeito Emma Hartley como minha companheira e futura rainha. Que o laço seja rompido aos olhos do reino e da própria deusa da lua. Silêncio caiu. Este era o momento em que Emma deveria curvar a cabeça, sussurrar sua aceitação
e fugir do salão do trono em lágrimas. Cada companheira rejeitada nos 300 anos de história do reino havia feito exatamente isso. A fórmula era simples. O alfa rejeita, a companheira menor aceita, e a vida continua com a ordem natural preservada. Emma sentiu o peso da expectativa pressionando-a como uma força física. Suas mãos tremiam ao seu lado. O laço de companheiros gritava para ela cair de joelhos, para implorar que ele reconsiderasse, para prometer que ela seria melhor, aprenderia mais rápido, se tornaria digna de alguma forma. Em vez disso, ela ergueu o queixo e encontrou o olhar azul frio de Rowan diretamente. Eu, Emma Hartley, aceito sua rejeição. Alpha Rei Rowan Thornwood, ela declarou, sua voz atravessando os pilares de mármore com uma clareza que surpreendeu até a ela mesma. As palavras saíram firmes e fortes, nada como o sussurro tímido que todos esperavam. Mas eu te rejeito em troca. Os suspiros que se seguiram foram audíveis, mesmo sobre o crepitar das fogueiras cerimoniais. Por 3 batimentos cardíacos completos, todo o salão do trono pareceu congelado no tempo. Nobres olhavam com a boca aberta. Alfas visitantes inclinaram-se para a frente em seus assentos, de repente muito interessados. Até os guardas posicionados ao longo das paredes se mexeram desconfortavelmente, incertos se haviam acabado de testemunhar algo histórico ou traidor. A expressão de Rowan transformou-se de satisfação presunçosa em choque, depois rapidamente escureceu em fúria. O que você acabou de dizer? Eu te rejeito em troca, Emma repetiu, forçando sua voz a permanecer calma mesmo, enquanto seu coração martelava contra suas costelas. Como é meu direito sob as antigas leis de nossa espécie? Um som estrangulado veio de algum lugar na multidão. Um homem idoso na primeira fila, seu cabelo branco como a neve e suas vestes formais marcando-o como membro do Conselho de Anciãos, havia empalidecido completamente. Sua mão enrugada apertou o braço de sua cadeira tão forte que seus nós dos dedos ficaram brancos. A lei de rejeição recíproca, ele sussurrou. Mas no silêncio chocado, até um sussurro era audível. Grande deusa da lua! A criança invocou a lei de rejeição recíproca. A multidão explodiu. Vozes se sobrepunham em confusão e descrença. Perguntas disparando de todas as direções. Que lei essa não pode ser real? Quando isso foi usado? Ainda é válido? A cerimônia ordenada dissolveu-se em caos em segundos. Rowan levantou a mão e seu poder alfa varreu a sala como uma onda gigante. A multidão silenciou-se imediatamente, embora Emma ainda pudesse ver o choque estampado em seus rostos. Os olhos azul gelo do rei perfuraram-na com uma intensidade que a faria recuar uma semana atrás. Agora, com sua própria rejeição falada e pairando no ar entre eles, ela descobriu que podia encarar seu olhar sem vacilar. Explique-se, Rowan comandou, sua voz mortalmente silenciosa. O idoso membro do Conselho de Anciãos lutou para ficar de pé, suas pernas tremendo. Vossa Majestade, a lei de que ela fala é antiga, muito antiga. Ela remonta aos primeiros alfas reis, muito antes do reino ser unido. Ele pausou, engolindo em seco. Se um laço de companheiros é rejeitado por uma parte, a parte rejeitada tem o direito de rejeitar em troca. Se ambos os companheiros formalmente se rejeitam, a parte mais fraca tem direito a uma compensação igual ao status alfa. Outro membro do conselho, uma mulher de aparência severa com cabelo grisalho, também se levantou. Seu rosto havia se tornado cuidadosamente vazio, mas Emma percebeu o lampejo de cálculo em seus olhos. A compensação pode assumir muitas formas. Terras, títulos, proteção sob a coroa, ou, em alguns casos históricos, direitos e privilégios equivalentes a um alfa. As implicações atingiram a multidão como uma segunda onda de choque. Emma, uma serva ômega de baixa linhagem, acabara de se posicionar para potencialmente reivindicar terras, títulos ou poder político.
Os mesmos nobres que a haviam desprezado momentos atrás, agora a olhavam com novos olhos, reavaliando, calculando o que isso poderia significar para a estrutura de poder cuidadosamente equilibrada do reino. A mandíbula de Rowan cerrou-se tão forte que Emma podia ver o músculo saltar sob sua pele. Essa lei não foi invocada na memória viva. É obsoleta, uma relíquia que não tem relevância para a governança moderna. Com o devido respeito, Vossa Majestade, disse o idoso membro do conselho cuidadosamente, a lei nunca foi formalmente dissolvida. Se ela permanece nos documentos fundadores do reino, ela permanece exequível. O coração de Emma disparou por um breve e brilhante momento. Ela havia passado 3 anos arrumando livros nos arquivos reais. 3 anos sendo invisível enquanto nobres e estudiosos iam e vinham. 3 anos lendo cada texto que podia colocar as mãos durante as longas horas tranquilas em que ninguém precisava de seus serviços. Ela havia encontrado a lei de rejeição recíproca enterrada em um tomo em ruínas tão antigo que a encadernação de couro havia virado pó. Ela a havia memorizado, nunca realmente acreditando que precisaria dela até 3 dias atrás, quando o laço de companheiros se firmou durante um encontro casual no corredor. Até que o rosto de Rowan se contorceu em desgosto quando ele percebeu que a deusa da lua havia escolhido uma serva para ele. Até que ele anunciou essa cerimônia pública de rejeição para humilhá-la e garantir que ninguém jamais questionasse sua escolha. Rowan desceu do estrado, cada passo deliberado e predatório. A multidão abriu caminho diante dele automaticamente. Ele parou a poucos centímetros de Emma, usando sua altura superior e presença alfa para dominá-la. O laço de companheiro se acendeu com a proximidade e Emma teve que travar os joelhos para não balançar em sua direção. Você se acha inteligente, pequena Ômega, ele disse suavemente apenas para seus ouvidos. Você acha que uma lei empoeirada vai salvá-la de seu lugar? Eu acho, Emma respondeu tão silenciosamente, que você deveria ter sido mais minucioso antes de decidir envergonhar publicamente sua verdadeira companheira. Seus olhos brilharam com raiva perigosa. Mas antes que ele pudesse responder, seu beta, um homem de rosto frio chamado Marcos, apareceu ao seu lado. Marcos inclinou-se e sussurrou algo urgente. Emma viu a expressão de Rowan mudar de raiva para algo mais sombrio, algo que parecia quase triunfo. Rowan se endireitou, um sorriso lento se espalhando por seu rosto. Não era uma expressão agradável. Diga-me, Emma Hartley, qual é o seu status atual dentro deste reino? As perguntas pareciam vir do nada. Emma franziu a testa confusa. Eu sou uma serva nos arquivos reais, Vossa Majestade. Era, Rowan corrigiu, seu sorriso crescendo. Uma serva? Há 1 hora você foi formalmente demitida de sua posição. O estômago de Emma revirou. O quê? Marcos deu um passo à frente, produzindo um documento enrolado de sua jaqueta. Ele o desenrolou com um floreio, sua voz carregando pelo silencioso salão do trono enquanto lia. Por ordem da Casa Real, Emma Hartley é por meio deste dispensada do serviço por roubo de propriedade real. Evidências foram fornecidas de que ela removeu múltiplos textos restritos dos arquivos sem permissão. Além disso, como ela não tem conexões familiares com esta matilha e seu emprego era sua única ligação com nosso território, ela é formalmente declarada errante a partir da leitura deste decreto. Assinado pelo chefe da Casa Real neste dia, 1 hora antes da cerimônia. As palavras atingiram Emma como golpes físicos. Roubo, errante, a sala girou ao seu redor. Os livros que eu estudei, ela sussurrou, a compreensão caindo sobre ela. Aqueles que eu registrei corretamente, seguindo todo o protocolo. Aqueles aos quais você não tinha autorização para acessar. Marcos corrigiu suavemente. Como serva, seus privilégios de leitura eram limitados a textos gerais. A seção restrita exige credenciais acadêmicas ou status nobre, nenhum dos quais você possui. A expressão de Rowan era pura vindicação. Você vê, Emma, eu fiz minha pesquisa.
Eu sabia a lei que você tentaria invocar, então eu me certifiquei de que você não teria legitimidade para invocá-la. Ele se virou para se dirigir à multidão. A lei de rejeição recíproca se aplica apenas a membros reconhecidos de uma matilha. Como Emma Hartley é agora formalmente errante, ela não tem afiliação à matilha e, portanto, nenhuma legitimidade legal para fazer quaisquer reivindicações contra esta coroa. A armadilha fechou-se em torno de Emma com perfeita precisão. Ele havia planejado isso, planejado cada momento. A cerimônia pública, as palavras cruéis sobre sua indignidade, até o momento de sua demissão, tudo isso projetado para humilhá-la e depois tirar qualquer recurso que ela pudesse ter. A expressão da multidão mudou novamente. Agora eles a olhavam com pena misturada com desprezo. Uma errante era menos que nada na sociedade lobisomem. Uma errante não tinha direitos, nem proteção, nem voz. Ela havia passado de companheira rejeitada a não entidade em questão de minutos. Guardas avançaram, as mãos nas armas. A loba de Emma rosnou dentro dela, encurralada e desesperada. Era assim que terminaria. Arrastada do salão do trono, exilada ou executada, apagada do reino como se nunca tivesse existido. Mas enquanto os guardas se aproximavam, a mente de Emma corria. 3 anos nos arquivos, 3 anos lendo todas as leis, todos os precedentes, cada fragmento da história dos lobisomens que ela podia encontrar. Rowan havia planejado a lei de rejeição recíproca. Mas havia uma lei ainda mais antiga. Uma lei que precedia matilhas e territórios e estruturas políticas. Uma lei que todo lobisomem, do alfa mais poderoso ao errante mais humilde, podia invocar. Eu invoco o direito de desafio, Emma disse claramente antes que os guardas pudessem alcançá-la. Os guardas congelaram no meio do passo. Os murmúrios da multidão foram cortados como se por uma lâmina. Até Rowan, com todo o seu planejamento cuidadoso, pareceu momentaneamente atordoado. O idoso membro do conselho afundou de volta em sua cadeira, seu rosto pálido. "Deusa da lua nos preserve", ele murmurou. "Não", Rowan disse categoricamente. "Absolutamente não. O direito de desafio é absoluto", Emma disse, sua voz crescendo mais forte a cada palavra. Qualquer lobisomem, independentemente do status da matilha, patente ou afiliação, pode desafiar outro por erros cometidos. É a lei mais antiga de nossa espécie, escrita quando ainda éramos criaturas selvagens na floresta antes que reinos existissem. Você não pode recusá-la sem desonrar sua linhagem por 7 gerações. A conselheira de cabelo de ferro levantou-se novamente, e desta vez havia um brilho de algo quase como respeito em seus olhos. "A garota está correta, Vossa Majestade. O direito de desafio substitui todas as outras leis. É o fundamento sobre o qual todo o nosso sistema de justiça foi construído. Se você recusar, cada decisão que você tomou como rei se torna questionável. Cada julgamento que você supervisionou se torna inválido." As mãos de Rowan cerraram-se em punhos ao seu lado. O poder alfa que irradiava dele tornava o próprio ar pesado, opressor. Vários lobos mais fracos na multidão realmente choramingaram e baixaram o olhar. Mas Emma manteve os olhos fixos nos dele, recusando-se a se submeter. "Você me desafiaria?" Rowan perguntou, sua voz perigosamente suave. "Uma ômega contra um alfa-rei. Você morreria em segundos." "Talvez", Emma concordou, "mas eu morreria lutando pela minha honra, em vez de correr como presa. E você teria que viver com o conhecimento de que foi tão ameaçado por uma ômega de baixa linhagem que teve que empilhar todas as vantagens contra ela e ainda não conseguiu silenciá-la sem combate." A multidão prendeu a respiração coletivamente. Ninguém falava com o alfa-rei daquele jeito. Ninguém. Rowan a encarou por um longo momento e Emma viu os cálculos correndo por trás de seus olhos. Se ele recusasse, sua autoridade seria comprometida.
Se ele aceitasse, ele teria que lutar publicamente contra uma mulher que ele acabara de rejeitar como indigna. De qualquer forma, ela o havia encurralado. Seu sorriso, quando veio, era absolutamente glacial. Muito bem, eu aceito seu direito de desafio. Nós nos encontraremos na Arena Real em 30 dias. Julgamento por combate até a submissão ou morte. Que a deusa da lua tenha piedade de sua alma, porque eu não terei nenhuma. As palavras formais pairaram no ar entre eles. O desafio era oficial, vinculante, inquebrável. Marcos deu um passo à frente novamente, sua expressão cuidadosamente neutra. Como a parte desafiada foi declarada errante, ela é, por meio deste, concedida 24 horas para desocupar as fronteiras do reino, ou ser caçada como presa errante. No entanto, sob o direito de desafio, ela deve retornar em 30 dias para enfrentar seu oponente ou ser marcada como covarde e perder sua vida. Emma entendeu imediatamente outra camada da armadilha. Ela tinha que deixar o reino, sobreviver na selva como uma errante sem proteção da matilha e, de alguma forma, retornar em exatamente 30 dias para lutar contra um guerreiro alfa treinado. Rowan havia manipulado todo o jogo. Ela morreria fugindo, morreria na selva ou morreria na arena. Ele lhe havia dado uma escolha de mortes, nada mais. Mas Emma não esperava vencer hoje. Ela não esperava sair daquele salão do trono com terras ou títulos ou poder político. Ela só queria uma coisa, fazê-lo vê-la. Forçar o alfa-rei, que havia tentado apagá-la com crueldade casual, a reconhecer que ela era real, que ela importava, que ela não desapareceria silenciosamente na noite. Os guardas a cercaram agora, as mãos apertando seus braços com força suficiente para lembrá-la de que ela era impotente ali. Enquanto eles começavam a levá-la em direção às enormes portas do salão do trono, Emma percebeu um movimento no estrado. A rainha, mãe de Rowan, sentava em sua cadeira ornamentada ao lado do trono vazio. Durante toda a cerimônia, ela havia permanecido em silêncio, seu rosto uma máscara ilegível. Mas agora, enquanto Emma era arrastada, seus olhos se encontraram por apenas um momento. A expressão da rainha vacilou, não com pena ou desprezo ou qualquer das emoções que Emma poderia ter esperado. Em vez disso, havia algo que parecia quase aprovação naqueles olhos escuros. O mais tênue indício de um aceno tão sutil que Emma poderia tê-lo imaginado. Então o momento passou, e o rosto da rainha voltou à sua máscara neutra, e os guardas estavam puxando Emma pelas portas para o corredor iluminado por tochas além. Eles a levaram para os níveis inferiores do palácio, passando pelos aposentos dos servos onde ela havia vivido por 3 anos, passando pelas cozinhas e despensas, descendo para as frias celas de pedra reservadas para criminosos, aguardando julgamento. Eles a jogaram em uma das pequenas salas mal grandes o suficiente para ficar de pé com os braços estendidos. A porta bateu com uma finalidade que ecoou nas paredes nuas. Um guarda permaneceu do lado de fora, sua voz monótona e burocrática enquanto lia de outro documento oficial. Emma Hartley, declarada errante pela coroa. Você tem por meio deste 24 horas a partir do pôr do sol de hoje para atravessar as fronteiras do reino. Qualquer errante encontrado em nosso território após esse tempo será caçado e morto sem julgamento. No entanto, sob o direito de desafio, você é obrigada a retornar em exatamente 30 dias para enfrentar o alfa-rei Rowan Thornwood na Arena Real. A falha em comparecer resultará em você ser marcada como covarde, e qualquer lobo em qualquer território será autorizado a matá-la no local sem consequência legal. Você entende estes termos? Eu entendo, Emma disse calmamente. O guarda partiu, seus passos ecoando no silêncio. Emma estava sozinha na cela fria, com nada além de paredes de pedra e os restos esfarrapados de seu vestido emprestado. O laço de companheiros ainda queimava em seu peito.
Uma dor constante que a lembrava de que Rowan estava em algum lugar acima dela no palácio. Rejeitar um ao outro não o havia rompido, apenas o havia tornado doloroso. Ela podia sentir a presença dele como uma agulha de bússola apontando para o norte, constante e inescapável. Emma afundou no estreito banco de pedra que servia como o único mobiliário da cela. Suas mãos tremiam agora que ninguém podia ver. A enormidade do que ela acabara de fazer caiu sobre ela em ondas. Ela havia desafiado um alfa-rei para combate mortal. Ela, uma ômega que nunca havia treinado para a batalha, que nunca havia sequer mudado na frente de outro lobo, deveria enfrentar o guerreiro mais poderoso do reino em 30 dias. Era suicídio. Todos sabiam disso. Rowan sabia disso. Era por isso que ele havia aceitado tão prontamente, porque ele havia sorrido aquele sorriso frio. Ele não precisava recusar seu desafio porque ela já estava morta. A selva a mataria, ou a fome a mataria, ou, se por algum milagre ela sobrevivesse tempo suficiente para retornar, ele a mataria na arena. A armadilha era perfeita. Mas enquanto Emma sentava na escuridão, enquanto a realidade de sua situação se instalava sobre ela como um sudário, algo mais se agitava dentro de seu peito. Não o laço de companheiros, algo mais profundo, algo que havia estado tão silencioso por tanto tempo que ela quase havia esquecido que existia. Sua loba, pequena e reprimida como era, começou a rosnar. Não com medo, não com submissão, com raiva. Emma havia passado a vida inteira sendo dita que não era o suficiente, não forte o suficiente, não inteligente o suficiente, não digna o suficiente. Ela havia aceitado isso porque todos ao seu redor concordavam. Seus pais haviam morrido quando ela era pequena, deixando-a aos cuidados do orfanato da matilha. As outras crianças haviam sido mais fortes, mais rápidas, melhores. Os professores a haviam dispensado. Os líderes da matilha mal haviam notado sua existência. Quando ela teve idade suficiente para trabalhar, os arquivos pareciam o lugar perfeito para alguém invisível. Mas naqueles 3 anos, cercada por livros, Emma havia aprendido algo importante. Ela havia aprendido que a história era escrita pelos poderosos, e os poderosos mentiam. Eles mentiam sobre as guerras que iniciavam, sobre as leis que quebravam, sobre as pessoas que apagavam. E todos acreditavam neles porque quem ousaria questionar um alfa? Rowan pensou que havia vencido. Ele a havia humilhado publicamente, tirado todas as proteções legais e a condenado à morte, fazendo parecer que ele lhe havia dado uma chance justa. Em 30 dias, ela seria uma nota de rodapé na história do reino, se é que seria lembrada. A ômega errante que desafiou um rei e morreu por sua arrogância. Emma se levantou lentamente, suas pernas firmando-se sob ela. Ela caminhou até a pequena janela gradeada no alto da parede da cela. Através dela, ela podia ver uma fresta de céu, estrelas começando a surgir no crepúsculo que se aprofundava. Eu vou sobreviver, ela sussurrou para a escuridão, fazendo uma promessa a si mesma, a sua loba, a deusa da lua que a havia ligado a um rei que a desprezava. E quando eu retornar em 30 dias, eu farei você se arrepender de cada escolha que levou a este momento, Rowan Thornwood. Cada uma delas. As estrelas não ofereceram resposta. Mas em algum lugar profundo, no lugar onde sua loba vivia, Emma sentiu algo que não sentia há anos: esperança. Não a esperança frágil e desesperada de alguém esperando ser resgatado, mas a esperança feroz e ardente de alguém que havia decidido se salvar. 24 horas até que ela tivesse que correr. 30 dias até que ela tivesse que retornar e enfrentar a morte na arena. Emma pressionou a palma da mão contra a fria parede de pedra e sentiu sua loba se agitar sob sua pele, inquieta e zangada e pronta. O alfa-rei pensou que a havia destruído hoje. Ele apenas a libertou. Os guardas liberaram Emma ao amanhecer, exatamente 24 horas após o pôr do sol, conforme prometido.
Eles a escoltaram até o portão norte, onde o território do reino terminava e as terras selvagens começavam. Uma vasta extensão de floresta intocada que separava o reino do norte dos territórios errantes espalhados além. O chefe da guarda, um beta grisalho com uma cicatriz no maxilar, entregou a ela um pequeno pacote de pano. Pão e água, ele disse asperamente. Suficiente para 2 dias se você racionar. Depois disso, você está por conta própria. Emma pegou o pacote sem comentar. Ela usava o mesmo vestido azul emprestado da cerimônia, agora amassado e manchado de uma noite na cela. Nenhuma capa, nenhum sapato resistente o suficiente para viajar, nenhuma arma. Eles a estavam enviando para a selva sem nada, exatamente como Rowan havia pretendido. O portão rangeu e se abriu. Além dele, a floresta se estendia escura e infinita, a névoa da manhã agarrando-se ao chão entre árvores antigas. Emma podia sentir a selvageria disso, o cheiro de pinho e terra, e coisas que nunca haviam se curvado ao domínio de nenhum alfa. O desafio permanece, o guarda lembrou. 30 dias. Se você não retornar, será caçada em todos os territórios como covarde e quebradora de juramento. Eu retornarei, Emma disse calmamente. O guarda bufou, claramente descrente, e deu a ela um leve empurrão através do portão. Ele bateu atrás dela com uma finalidade que ecoou pelas árvores. Emma ficou sozinha do outro lado, o reino às suas costas, o desconhecido à frente. Ela esperou até que os passos do guarda se desvanecessem antes de permitir-se tremer. O laço de companheiros puxava seu peito, uma dor constante apontando de volta para o palácio onde Rowan dormia no luxo, enquanto ela enfrentava o exílio. Emma se forçou a afastar-se daquele puxão e encarar a floresta. Sua loba se agitou sob sua pele, mais alerta do que em anos. Emma sempre mantivera sua loba suprimida, cuidadosamente controlada. Ômegas fracas que permitiam que suas lobas surgissem com muita frequência eram consideradas instáveis, perigosas. Mas agora, de pé na beira das terras selvagens, com a morte esperando em todas as direções, Emma percebeu que o controle nunca havia servido. Apenas a havia tornado fácil de dispensar. Ela deu seu primeiro passo na floresta, depois outro. A névoa a engoliu como um fantasma, e o reino desapareceu atrás de uma cortina de árvores. Pelas primeiras horas, Emma caminhou firmemente para o norte, seguindo trilhas de caça quando podia encontrá-las, e atravessando a mata rasteira quando não podia. A floresta estava silenciosa, exceto pelo canto dos pássaros e o farfalhar de pequenas criaturas na vegetação rasteira. Seus pés, envoltos em chinelos finos destinados a pisos de palácio, começaram a criar bolhas e sangrar. Ela ignorou a dor e continuou em movimento. Ao meio-dia, ela ouviu os primeiros sons de perseguição. Uivos ecoaram pelas árvores atrás dela, ainda distantes, mas se aproximando rapidamente. O coração de Emma disparou. Batedores reais. Rowan os havia enviado atrás dela já, quebrando seu próprio decreto de exílio. Claro que sim. Por que deixar sua sobrevivência ao acaso quando ele podia garantir sua morte? Emma começou a correr. Sua loba avançou, implorando para mudar, para lutar, para fazer algo além de fugir como presa. Mas Emma sabia que mudar apenas a tornaria mais fácil de rastrear. Sua loba era pequena, destreinada. Não era páreo para guerreiros treinados, mesmo se ela soubesse lutar. Correr era sua única opção. Os uivos se aproximaram. Ela podia ouvi-los agora, múltiplas vozes chamando umas às outras enquanto coordenavam sua caçada. Eles a estavam ferindo, ela percebeu, empurrando-a para algo. Emma virou para o leste tentando quebrar o padrão deles, mas quase imediatamente outro uivo soou daquela direção. Eles a haviam cercado. O pânico arranhou sua garganta. A floresta parecia se fechar ao seu redor, cada sombra escondendo uma ameaça.
A respiração de Emma vinha em arfadas irregulares enquanto ela se esforçava mais rápido. Galhos rasgando seu vestido e arranhando seus braços. Sangue escorria por suas pernas de seus pés esfarrapados, deixando um rastro que qualquer lobo podia seguir. Um enorme lobo cinzento irrompeu da mata rasteira à sua direita. Emma gritou e desviou para a esquerda, mal evitando suas mandíbulas que se fechavam. Outro lobo apareceu à frente, este preto com marcas prateadas. Os batedores haviam abandonado qualquer pretensão de seguir o protocolo de exílio. Eles a estavam caçando por esporte. O pé de Emma prendeu em uma raiz exposta e ela caiu com força, sua mão raspando contra a pedra. A dor explodiu em seu tornozelo, torcido ou quebrado. Ela não podia dizer. Mas quando ela tentou se levantar, sua perna cedeu sob ela. Os lobos cercaram mais perto, seus olhos brilhando com satisfação predatória. O cinzento voltou à forma humana, um homem alto com traços cruéis que Emma vagamente reconheceu dos guardas do palácio. Ele sorriu para ela. O rei disse que você não duraria um dia na selva, ele disse conversacionalmente. Parece que ele estava certo. Nada pessoal, Ômega, apenas seguindo ordens. A loba de Emma rosnou dentro dela, furiosa e desesperada. Ela tentou mudar para pelo menos morrer lutando, mas seu corpo ferido não cooperou. A transformação gaguejou e falhou, deixando-a presa entre as formas, mais vulnerável do que nunca. O guarda levantou a mão, garras estendendo-se. Seja rápido, ele disse aos outros. Temos outros errantes para caçar antes do anoitecer. Emma fechou os olhos, preparando-se para o golpe fatal. Ele nunca veio. Em vez disso, um novo som cortou a floresta. Não um uivo, mas um rugido, profundo e primal e absolutamente furioso. O chão parecia tremer com a força dele. Os olhos de Emma se abriram para ver os guardas recuando, sua confiança evaporando em medo. Algo enorme se moveu entre as árvores. Não correndo, mas espreitando, deliberado e aterrorizante. O lobo negro voltou à forma humana e agarrou o braço do guarda cinzento. Precisamos ir, ele sibilou. O que é aquilo? O guarda cinzento sussurrou. Nada que siga a lei da matilha. Corra! Eles fugiram, suas formas borrando-se enquanto mudavam no meio do passo e desapareceram na floresta. Os uivos que haviam estado caçando Emma agora recuaram, diminuindo até que o silêncio recuperou os bosques. Emma tentou se mover para se arrastar para longe do que quer que tivesse assustado guerreiros treinados tão mal, mas seu corpo finalmente cedeu. A dor, a perda de sangue, o laço de companheiros ainda queimando em seu peito, apesar de tudo, tudo caiu sobre ela de uma vez. A escuridão rastejou pelas bordas de sua visão. A última coisa que ela viu antes que a inconsciência a tomasse foi um par de olhos âmbar, observando das sombras e uma voz, antiga e feminina, dizendo algo que soava como: Finalmente te encontrei, pequena crista prateada. Emma acordou com calor e o cheiro de ervas. Por um momento, ela pensou que estava de volta à enfermaria do palácio, que a cerimônia de rejeição havia sido um pesadelo. Então a memória retornou com clareza brutal, e ela se endireitou com um suspiro. Calma, criança, uma voz disse. Você está segura aqui, relativamente falando. Emma se viu deitada em um ninho de peles dentro do que parecia uma caverna. Um fogo queimava em um círculo de pedras perto da entrada, sua fumaça escapando por uma chaminé natural na rocha acima. Ervas pendiam secando do teto, e as paredes eram forradas com prateleiras segurando vasos de barro e maços de plantas que Emma não reconheceu. A mulher sentada perto do fogo era velha, seu cabelo branco como neve de inverno, e seu rosto vincado com linhas que falavam de séculos em vez de décadas. Mas seus olhos âmbar eram afiados e claros, e quando ela se movia, era com uma graça que sugeria que a loba sob sua pele estava longe de estar adormecida. Quem é você? Emma perguntou sua voz. Meu nome é Miera, a mulher respondeu.
E eu sou a loba que salvou você daqueles batedores ontem, ou melhor, 3 dias atrás. Você esteve inconsciente por um bom tempo. 3 dias. O coração de Emma afundou. Ela já havia perdido 3 de seus preciosos 30 dias e ainda estava longe de estar pronta para enfrentar Rowan. Por que você me salvou? Emma perguntou. Mera a estudou por um longo momento, aqueles olhos antigos parecendo olhar diretamente para a alma de Emma. Porque eu conheci sua mãe, ela disse finalmente. E porque eu fiz uma promessa 20 anos atrás que eu falhei em cumprir. Talvez ajudar você seja uma chance de fazer as pazes. A respiração de Emma engasgou. Você conheceu minha mãe? Eu conheci Lina Silver. Sim, antes dela mudar seu nome para Hartley e se esconder, antes dela selar a verdadeira natureza de sua filha para manter essa filha viva. Miera se levantou e cruzou para onde Emma estava deitada, ajoelhando-se ao lado dela com surpreendente flexibilidade para alguém tão velha. Deixe-me ver seu braço, criança. Ainda atordoada com a revelação, Emma estendeu o braço. Mera o pegou gentilmente e enrolando a manga esfarrapada do vestido de Emma para expor seu antebraço. Os dedos da velha traçaram um padrão na pele de Emma, que parecia nada mais do que uma marca de nascença. Um pequeno aglomerado de marcas prateadas logo abaixo do cotovelo. Esta é uma marca de selo, Mera disse calmamente. Magia de sangue, muito antiga, muito poderosa. Sua mãe a colocou em você quando você tinha apenas 3 anos de idade. Isso suprimiu sua loba, a enfraqueceu, manteve sua verdadeira força adormecida todos esses anos. Emma olhou para as marcas que ela carregava por toda a vida sem entender o que elas significavam. Por que ela faria isso? Para salvar você. Mera soltou o braço de Emma e sentou-se. A linhagem Silvercrest era uma das linhagens alfa mais antigas e poderosas do norte. Mas 20 anos atrás, o então rei, pai de Rowan, decidiu que eles eram uma ameaça ao seu trono. Ele orquestrou uma praga. Ou assim dizia a história oficial. Na verdade, foi veneno, assassinato e morte. Toda a matilha Silvercrest foi exterminada em menos de um mês. A caverna pareceu ficar mais fria. Emma abraçou-se, embora isso não fizesse nada para parar os arrepios que se espalhavam pelo seu peito. Sua mãe escapou com você, Mera continuou. Ela veio até mim, implorando por ajuda. Eu era uma curandeira então, vivendo nas margens do território de Thornwood, tolerada porque minhas habilidades eram úteis. Leona me pediu para selar sua loba para esconder o que você era. Ela sabia que se alguém descobrisse que um herdeiro Silvercrest havia sobrevivido, você seria caçada e morta. Então ela me deixou fraca, Emma sussurrou. Ela me transformou em uma ômega. Ela a tornou invisível. Mera corrigiu gentilmente. E funcionou. Você sobreviveu. Você cresceu bem debaixo do nariz da família que massacrou a sua, e eles nunca souberam o que você era. A mente de Emma corria, pedaços de sua vida de repente fazendo um sentido terrível. A maneira como ela sempre se sentiu errada em sua própria pele, como se sua loba fosse muito pequena, muito quieta. A maneira como outras ômegas pareciam mais fortes que ela, mais confiantes. A maneira como ela nunca se encaixou em lugar nenhum. Por que você está me contando isso agora? Emma perguntou. Porque o selo está quebrando, Mera disse sem rodeios. O laço de companheiros acelerou o processo. Quando você rejeitou Rowan e ele a rejeitou, quando você invocou leis que exigiam verdadeira força de vontade, você começou a quebrar a supressão que sua mãe colocou em você. Em mais algumas semanas, ele se estilhaçará completamente, esteja você pronta ou não. Melhor quebrá-lo em seus termos do que tê-lo explodir em um momento inconveniente. Emma olhou para as marcas prateadas em seu braço. O que acontece quando ele quebra? Sua verdadeira loba emerge. O poder que sua mãe selou retorna. Você se torna o que sempre foi destinada a ser. Mera pausou.
Uma alfa potencialmente igual em força a Rowan, talvez mais forte. A linhagem Silvercrest produziu alguns dos lobos mais poderosos da história. A esperança se acendeu no peito de Emma, brilhante e dolorosa. Então eu poderia realmente lutar contra ele. Eu poderia realmente sobreviver ao desafio. Talvez, Miera disse cuidadosamente. Ou a transformação poderia matá-la. Quebrar um selo que está no lugar há 20 anos é incrivelmente perigoso. Muitos não sobrevivem a isso. E mesmo que você sobreviva, não há garantia de que você terá tempo para aprender a usar seu poder antes de ter que enfrentar Rowan. Ser poderosa e ser treinada são coisas muito diferentes. Emma encontrou o olhar âmbar da velha firmemente. Quais são minhas opções? Permanecer selada e morrer na arena com certeza. Ou quebrar o selo e talvez morrer. Mas talvez possivelmente ter uma chance. Meera sorriu então, uma expressão feroz que a fazia parecer décadas mais jovem. Você tem o espírito de sua mãe. Ela fez o mesmo cálculo quando escolheu correr em vez de entregá-la aos Thornwoods. Muito bem, eu a ajudarei a quebrar o selo. Mas você deve entender, criança, não há como voltar atrás disso. Uma vez que você despertar, você nunca poderá esconder o que você é novamente. Os Thornwoods saberão. Todos saberão. Sua vida como uma ômega invisível termina no momento em que começarmos. Bom, Emma disse, surpresa com a veemência em sua própria voz. Estou cansada de ser invisível. Mera levantou-se e moveu-se para uma das prateleiras, reunindo itens. Tigelas de barro, maços de ervas, uma faca com uma lâmina que parecia feita de prata. Ela os arrumou em um padrão cuidadoso no chão da caverna. Então gesticulou para Emma se juntar a ela. O ritual deve ser feito à meia-noite sob a lua escura. Mera explicou enquanto Emma mancava, seu tornozelo ainda em cicatrização. Temos 3 horas para nos preparar. Eu a guiarei pelo que esperar, mas não posso poupá-la da dor. Quebrar um selo de sangue é como morrer. Seu corpo vai lutar contra isso. Sua loba vai lutar contra isso. Você deve ser mais forte do que ambos. Eles passaram as próximas horas em preparação. Meera desenhou símbolos no chão da caverna com o que parecia pedra da lua triturada e cinzas. Ela fez Emma beber um chá amargo que ela disse que ajudaria seu corpo a lidar com a transformação, embora tivesse gosto de veneno e fizesse o estômago de Emma revirar. Eles falaram pouco, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. Conforme a meia-noite se aproximava, Meera fez Emma sentar no centro do círculo de símbolos. A velha pegou a faca de prata e fez um pequeno corte no antebraço de Emma, diretamente sobre a marca do selo. O sangue brotou escuro e vermelho à luz do fogo. Quando eu começar as palavras, Meera instruiu. Você deve permanecer consciente. Não importa o quanto doa, você não pode desmaiar. Se você o fizer, o selo permanecerá e o dano ao seu corpo pode ser permanente. Você entende? Emma assentiu, sua garganta muito seca para falar. Meera começou a cantar em uma língua que Emma não reconheceu. Algo antigo e primal que fazia o próprio ar parecer vibrar. As mãos da velha mulher se moviam em padrões complexos sobre os símbolos no chão. E Emma sentiu algo mudar profundamente dentro de seu peito. A dor começou pequena, uma sensação de queimação onde Meera a havia cortado no braço. Então ela se espalhou, correndo por suas veias como fogo líquido. Emma ofegou, suas mãos cerrando-se em punhos. A queimação aumentou, piorou, até que parecia que seu sangue estava fervendo dentro de sua pele. Sua loba uivou dentro de sua mente, um som de agonia e raiva. Emma sentiu o selo rachar, sentiu o poder que estava trancado há 20 anos, começando a vazar. Era demais, muito rápido, como tentar derramar um oceano através de uma rachadura em uma barragem. Fique comigo, a voz de Meera cortou a dor. Respire, criança, deixe vir. Emma tentou gritar, mas nenhum som saiu. Seu corpo arqueou para trás, músculos travando. Ela podia sentir sua loba tentando emergir, tentando mudar,
Mas a transformação estava errada, quebrada, presa entre a supressão do selo e o poder tentando se libertar. Imagens piscaram em sua mente. O rosto de sua mãe, mais jovem do que Emma lembrava, sorrindo para uma criança pequena. O mesmo rosto manchado de lágrimas enquanto ela pressionava a mão no braço de Emma, de 3 anos, e sussurrava palavras de selamento. Uma grande casa queimando na noite. Lobos correndo, morrendo, seus uivos cortados. O rosto de um rei, não Rowan, mas seu pai, contorcido com cruel satisfação enquanto ele observava uma matilha ser destruída. As memórias não eram dela, mas estavam em seu sangue. O legado Silvercrest escrito em seus próprios ossos. O selo se quebrou. O grito de Emma finalmente encontrou voz quando o poder explodiu através de seu sistema. Sua loba avançou com uma força que a derrubou no chão da caverna. A mudança a tomou violenta e descontrolada. Ossos estalaram e se reformaram. Sua coluna curvou-se. Seus sentidos explodiram em intensidade avassaladora. Então ela estava de pé sobre 4 patas, ofegando e tremendo. Mas a loba, olhando para ela da poça de água perto da entrada da caverna, não era nada como a pequena e fraca criatura que ela lembrava. Esta loba era maior, mais elegante, com pelos branco-prateados que pareciam brilhar à luz do fogo. E seus olhos, olhando para ela em choque, não eram o âmbar de um lobo comum, mas ouro puro. Ouro alfa. Mera ajoelhou-se ao lado dela, uma mão gentilmente em sua cabeça. Bem-vinda de volta, pequena crista prateada. Bem-vinda de volta. Os próximos 22 dias passaram em um borrão de dor, exaustão e progresso lento e extenuante. Mera provou ser uma professora implacável, empurrando Emma aos seus limites absolutos todos os dias. Eles começaram com o controle. A loba recém-despertada de Emma era poderosa, mas selvagem e acostumada à liberdade após 2 décadas de supressão. Ela teve que aprender a mudar à vontade em vez de ser controlada por suas emoções. Como manter sua forma humana quando sua loba queria correr? Como acessar seu poder alfa sem deixar que a consumisse? Poder sem controle é apenas violência esperando para acontecer. Mera a lembrava constantemente. Rowan teve toda a sua vida para dominar sua força. Você tem menos de 1 mês. Cada momento conta. O treinamento de combate veio em seguida. Emma nunca havia lutado contra ninguém em sua vida. Havia passado anos fazendo-se pequena e inofensiva. Agora Mera a ensinou a ser perigosa. Como usar sua velocidade para compensar a falta de experiência. Onde golpear para causar o máximo de dano. Como ler os movimentos de um oponente e reagir antes que eles completassem seu ataque. Elas se enfrentaram na clareira fora da caverna, e Emma perdeu cada luta na primeira semana. Mera, apesar de sua idade, movia-se como água e golpeava como um raio. Emma acumulou hematomas e cortes e mais de uma costela rachada antes de finalmente começar a melhorar. Você telegrafa cada movimento. Mera disparou depois de derrubar Emma de costas pela 5ª vez em 1 hora. Seus olhos entregam onde você planeja atacar. Seus ombros se tensionam antes de você atacar. Contra Rowan, qualquer indício é uma sentença de morte. Emma se levantou, cuspindo sangue de um lábio partido. Então me ensine a não telegrafar. E Mera o fez, hora após hora brutal, dia após dia exaustivo. Emma aprendeu a dominar sua expressão, a mover-se sem aviso, a atacar de ângulos inesperados. Seu corpo ficou mais magro, mais duro, músculos desenvolvendo-se com o uso constante. A garota serva suave e incerta começou a desaparecer, substituída por algo mais feroz. À noite, enquanto o corpo de Emma se recuperava, Mera lhe contava a verdade sobre o reino, sobre como a linhagem Thornwood havia construído seu trono sobre genocídio e mentiras, eliminando famílias alfa-rivais e reescrevendo a história para parecerem unificadores justos.
sobre as leis que haviam enterrado, os desafios que haviam manipulado, o poder que haviam consolidado através do medo e da manipulação. Sua família não foi a primeira que eles destruíram. Miera disse uma noite enquanto sentavam perto do fogo. Nem a última. Os Thornwoods eliminam qualquer um que possa desafiar sua autoridade. É por isso que Rowan a rejeitou tão publicamente. No momento em que ele percebeu que você era sua verdadeira companheira, ele soube que você tinha o potencial de rivalizar com o poder dele através do laço de companheiros. Melhor humilhá-la e destruí-la do que arriscar que você se tornasse forte o suficiente para questioná-lo. Emma olhou para as chamas, processando isso. Ele sabia o que eu era. Mesmo com o selo, ele sentiu de alguma forma. O laço de companheiros revela verdades. Miera concordou. Em algum nível, seu lobo reconheceu o seu. É por isso que ele agiu tão rapidamente para declará-la errante para armar o desafio. Ele precisa de você morta antes que você desperte completamente. Tarde demais, Emma disse calmamente, flexionando a mão e observando as garras se estenderem de seus dedos. Olhos dourados refletiam na luz do fogo. Eu já estou acordada. No dia 25, um mensageiro errante encontrou o acampamento delas. Ele era jovem, mal saído da adolescência, e se aproximou com óbvio medo. Miera avançou para encontrá-lo enquanto Emma permanecia nas sombras. Seus instintos recém-apurados gritavam cautela. Fale, Miera ordenou. O garoto engoliu em seco. Mensagem de dentro da matilha Thornwood. Simpatizante que deseja permanecer anônimo. O desafio da arena está manipulado. O rei planeja usar armas envenenadas. Os juízes já estão comprados. Se a errante de alguma forma sobreviver à luta, assassinos estão posicionados para matá-la no momento em que ela sair da arena. Emma deu um passo para e os olhos do mensageiro se arregalaram quando a viu. Ela sabia o que ele via. Não a ômega quebrada que havia sido exilada, mas uma alfa em sua plenitude, poderosa e perigosa. Esse simpatizante disse por que enviou o aviso? Emma perguntou. Eles disseram, e eu cito, que estão cansados de ver a corrupção de Thornwood passar impune, que alguém precisa enfrentar o rei, e se uma ômega errante é corajosa o suficiente para tentar, o mínimo que eles podem fazer é garantir que ela saiba no que está se metendo. O garoto pausou. Eles também disseram para te dizer que a rainha observa a arena da Galeria Leste. Tire suas próprias conclusões. A rainha, mãe de Rowan, que havia dado a Emma aquele olhar estranho de aprovação enquanto ela era arrastada do salão do trono. Emma guardou essa informação. Obrigada pela mensagem, ela disse ao garoto. Retorne ao seu simpatizante e diga a ele que o aviso foi recebido. O mensageiro fugiu, claramente aliviado por partir. Miera virou-se para Emma com uma expressão sombria. Você poderia fugir, a velha disse calmamente, mudar seu nome, viajar para os territórios do sul onde os Thornwoods não têm poder. Com sua nova força, você poderia construir uma boa vida em algum lugar longe daqui. Emma havia considerado isso, claro. Nos momentos tranquilos entre as sessões de treinamento, ela havia pensado em simplesmente desaparecer. Rowan a caçaria por um tempo, mas, eventualmente, ele passaria para outras preocupações. Ela poderia sobreviver. Ela poderia até prosperar em algum lugar seguro. Mas toda vez que ela pensava em fugir, ela se lembrava do rosto de sua mãe naquelas memórias de sangue. Ela se lembrava da matilha Silvercrest, uma família inteira de lobos apagada da história. Ela pensou em todos os outros lobos que Rowan e seu pai haviam destruído. Todos aqueles que viriam depois se ninguém nunca enfrentasse a corrupção de Thornwood. Não, Emma disse firmemente. Eu terminei de correr. Eu terminei de me esconder. Rowan construiu seu trono sobre os corpos de lobos que ele considerava abaixo dele. E todos simplesmente aceitaram isso porque ele é poderoso. Alguém tem que mostrar ao reino que poder não é o mesmo que direito. Alguém tem que fazê-lo responder pelo que ele fez.
Meera sorriu, feroz e orgulhosa. Então é melhor garantirmos que você esteja pronta. 5 dias restantes. Vamos usá-los bem. Os últimos dias de treinamento foram os mais difíceis. Meera empurrou Emma além de todos os limites, forçando-a a lutar enquanto exausta, enquanto ferida, enquanto sua mente gritava para ela desistir. Elas se enfrentaram do amanhecer até muito depois do anoitecer, e Emma finalmente começou a vencer as lutas. Não todas as vezes. A experiência de Meera ainda lhe dava uma vantagem, mas Emma era mais rápida agora, mais forte, e ela havia aprendido a pensar 3 movimentos à frente. Ela podia ler a intenção de um oponente na mudança de seu peso, na direção de seu olhar. Ela não era a guerreira polida que Rowan era, mas era perigosa. Isso teria que ser o suficiente. Na manhã do dia 30, Emma estava do lado de fora da caverna e olhou para o reino ao longe. Em algum lugar além da floresta, Rowan esperava em seu palácio, confiante em sua arena manipulada e suas armas envenenadas. Ele pensou que já havia vencido. Meera veio ficar ao lado dela. Pronta, Emma pensou sobre aquela pergunta. Ela estava pronta para enfrentar um alfa-rei em combate? Para entrar em uma armadilha sabendo que era uma armadilha? Para arriscar tudo na pequena chance de que ela pudesse expor a corrupção de Rowan antes que ele a matasse? Não, Emma disse honestamente. Mas eu vou mesmo assim. Isso é tudo que qualquer guerreiro pode fazer, Meera respondeu. Enfrentar a batalha à sua frente e confiar em seu treinamento. Elas caminharam juntas em direção à fronteira do reino. 2 lobas que haviam sido desprezadas pelo sistema de matilha e sobreviveram de qualquer maneira. Conforme se aproximavam do portão, Emma pôde ver uma multidão se reunindo. Notícias do desafio haviam se espalhado e lobos de todo o território haviam vindo para assistir ao espetáculo. Uma ômega desafiando um alfa-rei. A maioria deles provavelmente esperava que terminasse em segundos. Uma morte rápida para lembrar a todos porque a hierarquia existia. Emma iria provar que estavam errados. No portão, guardas reais esperavam. Eles pareciam nervosos quando viram Emma se aproximando, e ela percebeu que eles estavam vendo o que o mensageiro havia visto. Não uma ômega fraca, mas uma alfa, poderosa e destemida. Um deles realmente deu um passo para trás antes de se recompor. Emma Hartley, o guarda-chefe, disse formalmente: "Você retornou para responder ao direito de desafio conforme jurado. O combate começará ao meio-dia na Arena Real. Você será escoltada diretamente para lá." "Eu aceito estes termos", Emma respondeu, sua voz carregando o comando alfa que ela ainda estava aprendendo a controlar. Os guardas trocaram olhares, mas não disseram nada. Eles se posicionaram ao redor de Emma e Meera deu a ela um último aceno antes de desaparecer na floresta. A velha não podia entrar em território de matilha sem ser morta no local como errante. Dali, Emma caminhou sozinha. A jornada pelo reino até a arena levou mais de 1 hora. Lobos alinhavam as ruas, olhando enquanto Emma passava. Ela ouviu os sussurros, viu o choque em seus rostos. Esta não era a serva acovardada que eles lembravam. Esta era alguém nova, alguém poderosa, alguém que andava como se tivesse todo o direito de estar ali. A arena real erguia-se diante deles, uma enorme estrutura de pedra que podia abrigar milhares de espectadores. As arquibancadas já estavam lotadas, lobos se empurrando pela melhor vista. Isso era entretenimento para eles, uma pausa na monotonia da vida da matilha. Muito poucos deles pareciam considerar que estavam prestes a ver alguém morrer. Os guardas levaram Emma a uma entrada sob as arquibancadas. Eles removeram sua capa, deixando-a com as simples roupas de couro de combate que Meera lhe havia dado. Sem armadura, sem armas. As regras do desafio ditavam uma luta justa, lobo contra lobo. Embora Emma soubesse que não haveria nada de justo no que estava por vir. "O rei espera na arena." Um guarda a informou: "Você entrará quando a buzina soar. Que a deusa da lua lhe conceda um fim rápido."
Emma quase riu. Eles ainda pensavam que ela morreria rapidamente. Eles não tinham ideia do que ela havia se tornado naqueles 30 dias. A buzina soou, uma nota longa e lamentosa que ecoou pela arena. Portas pesadas rangeram abertas, inundando a área de espera de Emma com a luz do sol. Ela respirou fundo, sentiu sua loba avançar em antecipação e saiu para a arena. O rugido da multidão a atingiu como uma onda física. Milhares de vozes aplaudindo e vaiando, criando uma parede de som que teria sido avassaladora um mês atrás. Agora Emma a filtrou, focando apenas na figura esperando no centro da arena. Rowan estava em equipamento de combate cerimonial completo, sua estrutura muscular irradiando confiança. Ele usava couro preto ajustado que permitia o movimento enquanto fornecia alguma proteção, e seus olhos azul gelo rastreavam cada movimento de Emma. O laço de companheiros se acendeu entre eles pela proximidade, mas Emma havia aprendido a ignorar a dor. Era apenas ruído de fundo agora, outro desconforto a ser ignorado. "Você voltou!" Rowan gritou, sua voz amplificada de alguma forma para alcançar toda a arena. "Admito que não pensei que você o faria. A maioria dos errantes sabe que é melhor não andar voluntariamente para a morte." Emma não disse nada, simplesmente caminhou para a frente até ficar a 20 passos dele. O chão arenoso da arena era macio sob seus pés descalços. Ela podia sentir o cheiro do sangue de combates passados, velho e novo, encharcado no chão. A voz de um anunciante ecoou pela arena. Pelo direito de desafio, Emma Hartley, declarada errante, enfrentará o Alpha Ray Rowan Thornwood em julgamento por combate. A luta continua até que uma das partes se submeta ou morra. Que a deusa da lua testemunhe este desafio e o julgue justo. A multidão irrompeu novamente. Emma examinou as arquibancadas e encontrou a galeria leste, onde uma seção era reservada para a realeza. A rainha sentava-se lá, seu rosto composto e neutro. Seus olhos se encontraram por apenas um momento, e Emma viu a mesma estranha aprovação que havia notado no salão do trono. Que jogo a rainha estava jogando? "Alguma última palavra antes que eu termine isso, querida?" Rowan perguntou, começando a cercá-la como um predador. Emma circulou na direção oposta, mantendo a distância entre eles. Apenas uma pergunta. "Você sabia o que eu era quando me rejeitou? Você sentiu o sangue Silvercrest em minhas veias e decidiu me destruir antes que eu pudesse despertar?" A multidão engasgou. Emma viu o choque ondular pelas arquibancadas. O nome Silvercrest não era falado abertamente há 20 anos. Era história apagada, enterrada e proibida. A expressão de Rowan escureceu. "Cuidado, Ômega. Reivindicar uma linhagem morta não a salvará." "Eu não estou reivindicando-a", Emma disse calmamente. "Eu sou ela. A última filha do Alpha Thorn Silver, a linhagem que seu pai genocidou para garantir seu trono. A linhagem que ele tentou apagar, me tornando errante antes que eu pudesse despertar." "Tarde demais, Rowan. Eu já estou acordada." Ela mudou. A transformação era suave agora, sem esforço após semanas de prática. Sua loba branco-prateada emergiu em segundos, maior e mais poderosa do que qualquer loba ômega tinha o direito de ser. E quando ela abriu os olhos, eles brilhavam com ouro alfa. A arena ficou em absoluto silêncio. Então os sussurros começaram crescendo em um rugido de choque e confusão. Uma ômega não podia ter olhos dourados. Uma ômega não podia irradiar poder alfa, a menos que ela não fosse realmente uma ômega. Rowan mudou também, seu enorme lobo negro emergindo com um rosnado de raiva. Ele era maior que Emma, mais pesado de músculos, mas ela pôde ver o momento em que seu lobo reconheceu o dela. Igual, possivelmente mais forte se ela aprendesse a usar seu poder totalmente. Esse reconhecimento o deixou furioso. Ele atacou sem aviso, um borrão de pelos negros e dentes estalando. Emma desviou usando a velocidade que Mera havia incutido nela.
As mandíbulas de Rowan se fecharam no ar vazio onde ela estivera um batimento cardíaco antes. Ela circulou, leve em suas patas, avaliando. A multidão gritava agora, metade deles torcendo por seu rei, metade simplesmente chocada fazendo barulho. Emma filtrou tudo. Havia apenas ela, Rowan e o espaço entre eles. Rowan atacou novamente, e desta vez Emma o enfrentou. Eles colidiram em um emaranhado de pelos e garras. Cada um tentando uma posição dominante. Emma foi jogada para trás por seu peso superior, rolando para absorver o impacto e se levantando pronta. Rowan pressionou sua vantagem, avançando com brutal eficiência. Era isso que Mera havia avisado. Rowan treinava desde a infância. Ele conhecia 1000 técnicas que Emma nunca vira. Seus primeiros golpes a forçaram à pura defesa, esquivando-se e bloqueando, incapaz de encontrar uma abertura para contra-atacar. Mas enquanto a luta continuava, Emma começou a notar algo. Rowan era previsível. Ele havia sido treinado no estilo formal de combate em arena, toda a técnica adequada e estratégias testadas. Emma, treinada por uma errante que havia sobrevivido nas margens da sociedade por décadas, lutava sujo. Quando Rowan veio para mais uma investida, Emma abaixou-se e rolou sob ele, suas garras arranhando seu ventre exposto. Primeiro sangue. A multidão rugiu. Rowan gritou e girou, seus olhos brilhando com fúria e algo mais. Surpresa. Eles se separaram, circulando novamente. Emma podia ver sangue nos pelos de Rowan. Não uma ferida séria, mas o suficiente para provar que ela podia machucá-lo. A confiança do Alfa-Rei vacilou visivelmente. Ele atacou com fúria renovada, abandonando a técnica por pura agressão. Emma recuou, deixando-o pensar que estava vencendo. Ela observou seus padrões, esperando a abertura que Mera a havia ensinado a reconhecer. Todo lutador tinha uma. Um momento em que eles se comprometiam demais e se deixavam vulneráveis. Ali, Rowan foi para sua garganta. Um golpe mortal colocando todo o seu poder nele. Emma se retorceu no último segundo possível e suas mandíbulas se fecharam no ar. No mesmo movimento, ela avançou para cima e pegou sua pata dianteira com força. O osso não quebrou, mas Rowan tropeçou, sua perna cedendo. Emma não soltou. Ela usou seu peso para arrastá-lo para baixo, para forçar o lobo maior a perder o equilíbrio. Eles caíram juntos em um monte de rosnados, e Emma lutou com tudo que Mera a havia ensinado. Sem honra, sem jogo limpo, apenas pura sobrevivência. Então ela sentiu o cheiro. Veneno, fraco, mas inconfundível, cobrindo as garras de Rowan. O mensageiro estava certo. A luta estava manipulada. Emma se afastou, colocando distância entre eles. Ela voltou à forma humana. E depois de um momento de confusão, Rowan fez o mesmo. Eles se enfrentaram na areia, ambos respirando pesadamente, ambos ensanguentados. Veneno! Emma disse alto, sua voz carregando para a multidão. O rei luta com garras envenenadas. Tumulto. A multidão explodiu em gritos de descrença e raiva. Armas envenenadas eram proibidas em qualquer desafio, até em duelos de morte. Era a regra mais fundamental de combate, destinada a garantir que habilidade e força decidissem os resultados, não truques. Mentiras! Rowan rosnou, mas Emma podia ver o pânico em seus olhos. Ele não esperava que ela percebesse, certamente não que o denunciasse publicamente. Um ancião do conselho levantou-se na galeria real. Verifiquem a alegação, ele comandou. Curandeiros para a arena. Testem as garras do Alfa-Rei para veneno. Não há necessidade, Rowan disse rapidamente. A Ômega fala por desespero, tentando evitar sua derrota inevitável. Então você não tem nada a temer da verificação, o ancião respondeu friamente. Curandeiros agora. 2 curandeiros se aproximaram cautelosamente, claramente aterrorizados de serem pegos entre um alfa-rei e um desafio em andamento. Eles pegaram raspagens das garras transformadas de Rowan,
Testaram-nas com algum tipo de mistura química que Emma não reconheceu. A mistura ficou de um roxo vívido e inconfundível. Derivado de belladonna, um dos curandeiros anunciou, sua voz tremendo, concentrado o suficiente para paralisar ao contato e matar em minutos. A arena explodiu, lobos estavam de pé, gritando acusações e perguntas. Rowan acabara de ser exposto, trapaceando na frente de todo o seu reino. A violação não era apenas contra Emma, mas contra as leis sagradas de combate sobre as quais toda a sociedade deles foi construída. O rosto de Rowan transformou-se de pânico em fúria fria. Se ele seria exposto de qualquer maneira, não tinha mais nada a perder. Ele atacou sem se transformar, uma explosão de poder alfa que fez lobos mais fracos na multidão caírem de joelhos. Mas Emma estava pronta. Ela estava pronta desde o momento em que entrou nesta arena, sabendo que era uma armadilha. Ela encontrou seu poder com o dela, seu sangue Silvercrest cantando em suas veias. A colisão de suas auras alfa era visível, o próprio ar ondulando entre eles. Emma manteve sua posição, recusando-se a se submeter, recusando-se a ceder. Você não pode vencer, Rowan sibilou, cercando-a. Mesmo que você sobreviva a esta luta, eu a caçarei até os confins da terra. Você nunca estará segura. Eu matarei todos que a ajudarem. Eu queimarei a floresta onde você treinou. Eu destruirei tudo o que você já se importa. Então é melhor você me matar agora, Emma respondeu calmamente, porque eu terminei de fugir de você. Eles se transformaram simultaneamente e colidiram em uma troca final e brutal. Rowan lutou com o desespero de um rei, vendo seu trono desmoronar. Emma lutou com a fúria de uma linhagem inteira assassinada. A batalha foi viciosa, nenhum deles cedendo terreno. Ambos desferindo golpes que deixariam cicatrizes. Mas Emma tinha algo que Rowan não tinha. Ela não tinha mais nada a perder. Sem status, sem matilha, sem futuro, exceto o que ela esculpia com suas próprias garras. Essa liberdade a tornou perigosa de uma maneira que Rowan, que passou a vida inteira protegendo sua posição, nunca poderia igualar. Ela viu a abertura. Rowan se estendeu demais em um golpe, sua atenção dividida entre lutar e observar ameaças da multidão cada vez mais hostil. Emma desviou do ataque dele, entrou em sua guarda e travou suas mandíbulas em sua garganta. Não forte o suficiente para matar, forte o suficiente para controlar. Rowan congelou. Um movimento errado, e Emma poderia arrancar sua garganta. Toda a arena ficou em silêncio, esperando para ver o que ela faria. Emma o forçou para baixo, usando o aperto na garganta para levar o Alpha Ray para a areia. Rowan lutou, mas estava desequilibrado, ferido, e Emma tinha vantagem. Lentamente e inexoravelmente ela o empurrou até que seu ombro tocasse o chão. Posição de submissão. Na lei de combate, a luta havia terminado. Emma o segurou ali por um longo momento. Sentiu o laço de companheiros queimando entre eles. Sentiu o instinto de sua loba gritando para ela matar a ameaça. Em vez disso, ela soltou a garganta dele e voltou à forma humana. Submeta-se, ela comandou, sua voz ressoando com poder alfa. Ou eu acabo com isso permanentemente. Rowan voltou à forma também, sangue escorrendo de suas feridas, seu rosto uma máscara de humilhação e raiva. Mas ele foi derrotado e sabia disso. Suas armas envenenadas expostas, sua habilidade de luta igualada, sua autoridade desmoronando ao seu redor. Eu me submeto, ele grunhiu, as palavras claramente torturantes. A multidão explodiu, mas Emma não havia terminado. Ela ficou sobre o rei caído, sua voz ecoando pela arena com clareza sobrenatural. Você manipulou este desafio porque sabia a verdade. Você sabia que eu era Silvercrest, a linhagem que seu pai massacrou para roubar seu território. Você tentou me eliminar antes que eu pudesse despertar e expor o que a linhagem Thornwood realmente é. Assassinos, usurpadores,
Reis construídos sobre mentiras e genocídio. Mentiras, Rowan cuspiu, tentando se levantar. Emma plantou o pé em seu peito, forçando-o a deitar novamente. Então explique o veneno. Explique por que você me declarou errante minutos antes da cerimônia de rejeição, cronometrando-a perfeitamente para tirar minha legitimidade legal. Explique por que você enviou batedores para me caçar durante meu exílio, quebrando seu próprio decreto. Ela elevou a voz ainda mais alto. Você tem medo de mim? Não porque eu sou poderosa, mas porque eu sou a prova de que tudo o que a família Thornwood construiu é uma mentira. Memórias piscaram em sua mente novamente. As memórias de sangue do massacre Silvercrest. Sem entender completamente como, Emma empurrou aquelas imagens para fora, projetando-as através de seu poder alfa. Lobisomens com habilidades fortes o suficiente podiam compartilhar visões, e a força recém-despertada de Emma era mais do que suficiente. A multidão ofegou ao ver isso. A matilha Silvercrest, pacífica em suas terras ancestrais. Os suprimentos de comida envenenados. Os assassinos na noite. O massacre sistemático de uma linhagem inteira ordenado pelo pai de Rowan e executado com eficiência implacável. A reescrita da história para fazer parecer uma praga, uma tragédia em vez de um crime. Quando a visão desapareceu, a arena estava em silêncio. Então um ancião se levantou, seu rosto sério. O Conselho de Anciãos convoca uma sessão de emergência. Ele anunciou: as alegações feitas aqui hoje exigem investigação. O Alpha Ray Rowan é, por meio deste, destituído de seu título pendente de uma investigação completa sobre os eventos de 20 anos atrás e a conduta deste desafio. Rowan se levantou, seu rosto contorcido de fúria. Você não pode fazer isso. Eu sou seu rei. Eu sou seu Alpha. Você é um trapaceiro que envenenou suas armas em um desafio sagrado. O ancião respondeu friamente e possivelmente um conspirador em genocídio. Até que determinemos a verdade, você não tem autoridade aqui. Guardas reais se aproximaram, mas eles se moveram hesitantes, incertos a quem deveriam obedecer. Emma deu um passo para trás, liberando Rowan de sua dominância. Ela havia feito seu ponto. O reino o havia visto vencido, exposto, humilhado pela Ômega que ele havia tentado apagar. A rainha se levantou então, sua voz cortando o caos. O desafio está completo. Emma Silvercrest venceu por submissão. Como é seu direito, ela pode reivindicar compensação dos bens do rei. Silvercrest, não Hartley, a rainha havia reconhecido publicamente a verdadeira linhagem de Emma, dando-lhe legitimidade que não podia ser facilmente descartada. Emma encontrou o olhar da rainha do outro lado da arena. Havia algo nos olhos da mulher mais velha, algo que parecia satisfação, como se este resultado fosse exatamente o que ela esperava. Eu reivindico as terras ancestrais Silvercrest, Emma declarou. Os territórios que foram roubados da minha família 20 anos atrás. Eu os reivindico e o direito de reconstruir minha matilha sobre eles. Os anciãos conferiram silenciosamente, então assentiram. A reivindicação é válida. As terras serão restauradas à linhagem Silvercrest. Rowan parecia querer atacá-la novamente, que as consequências fossem danadas. Mas os guardas estavam ao redor dele agora, gentil, mas firmemente o escoltando para fora da arena. Ele lançou a Emma um último olhar de ódio absoluto antes de desaparecer sob as arquibancadas. O laço de companheiros ainda queimava no peito de Emma, uma conexão que ela não havia rompido. Apesar de tudo, ela respirou fundo, centrou-se e proferiu as palavras que vinha guardando para este momento. Eu, Emma Silvercrest, formalmente rejeito meu laço de companheiros com Rowan Thornwood. Eu o rejeito completa, total e permanentemente. Que seja rompido à vista da deusa da lua e de todos os aqui reunidos. O grito de Rowan ecoou de algum lugar sob as arquibancadas. Romper um laço de companheiros
exigia consentimento de ambas as partes, ou submissão total de uma. Emma acabara de vencê-lo em combate, obteve sua submissão, e agora ela estava usando essa submissão para arrancar a última conexão entre eles. O laço se quebrou. Parecia um pedaço de sua alma se desprendendo, agonizante e absoluto. Emma ofegou, seus joelhos cedendo. Mas quando a dor diminuiu, houve liberdade. Bendita, perfeita liberdade. Ela não podia mais sentir a presença de Rowan, não podia mais sentir suas emoções ou localização. A bússola que apontava para ele por semanas de repente escureceu. Emma se endireitou, ignorando os murmúrios preocupados da multidão. Ela estava sangrando, exausta, e acabara de sobreviver a uma tentativa de assassinato disfarçada de luta justa. Mas ela estava viva, ela estava livre, e ela acabara de reaver o legado de sua família na frente de milhares de testemunhas. Um curandeiro se aproximou cautelosamente. Minha senhora, você precisa de tratamento para suas feridas. Minha senhora, não ômega, não serva. A mudança de tratamento disse a Emma tudo sobre como o dia havia mudado seu status. Mais tarde, Emma disse. Ela se virou para encarar a multidão, olhando para todos os lobos que haviam vindo para vê-la morrer. A qualquer lobo que tenha sido prejudicado por alfas corruptos, que tenha sido expulso injustamente, que tenha sido declarado errante por ousar questionar o poder, você é bem-vindo nas terras Silvercrest. Nós construiremos algo novo, algo melhor, uma matilha onde o valor não é determinado pelo nascimento, mas pelo caráter. Ela não sabia se alguém aceitaria sua oferta, mas as palavras precisavam ser ditas. O reino precisava saber que havia uma alternativa ao modo Thornwood. O curandeiro insistiu em pelo menos tratamento básico, então Emma permitiu-se ser levada a uma tenda médica fora da arena. Suas feridas foram limpas e enfaixadas, suas costelas quebradas enfaixadas. Durante tudo isso, ela se sentiu desconectada, como se estivesse se observando à distância. Ela havia vencido. Contra todas as probabilidades possíveis, ela realmente havia vencido. Quando o curandeiro finalmente terminou, Emma emergiu da tenda para encontrar Miera esperando. A velha deve ter entrado na cidade de alguma forma, arriscando sua própria segurança para estar ali. Bem lutado, Miera disse simplesmente. Emma sentiu as lágrimas pinicar seus olhos pela primeira vez desde que todo esse calvário começou. Eu consegui. Eu realmente consegui. Você fez mais do que sobreviver, criança. Você mudou o reino. Mera olhou para o palácio ao longe. Os Thornwoods não deixarão isso passar sem contestação. Eles conspirarão, arquitetarão, tentarão desacreditá-la ou recuperar o que você tirou. Sua verdadeira batalha está apenas começando. Eu sei, Emma disse, mas pela primeira vez em minha vida, eu estou lutando como eu mesma. Não fingindo ser fraca, não escondendo o que sou. Se eles vierem por mim, eu estarei pronta. Miera sorriu. Eu acredito que sim. Devemos deixar a cidade antes que os apoiadores de Rowan decidam causar problemas. Suas terras esperam. Elas caminharam juntas por ruas que se abriam diante delas. Lobos se afastando e sussurrando enquanto passavam. Alguns pareciam assustados, alguns pareciam zangados, mas alguns, Emma notou, pareciam esperançosos. Esses seriam os que ela usaria para construir sua nova matilha. 6 meses se passaram. Emma estava em uma colina com vista para as terras Silvercrest, observando o nascer do sol pintar a floresta em tons de ouro e âmbar. Abaixo, a matilha que ela havia construído seguia suas rotinas matinais. Errantes que não tinham para onde ir. Lobos que haviam sido rejeitados por suas matilhas por serem muito fracos, muito diferentes, muito questionadores. Todos eles haviam encontrado seu caminho até ali, para o território onde ser expulso não significava estar sozinho. A casa da matilha ainda estava em construção, mas abrigos temporários pontilhavam a paisagem.
Um campo de treinamento havia sido limpo onde Emma ensinava habilidades de combate a qualquer um que quisesse aprender. Um conselho se reunia semanalmente para discutir os assuntos da matilha, com representantes de cada facção tendo voz igual. Era confuso, ineficiente e nada parecido com a hierarquia rígida das matilhas tradicionais. Era perfeito. Uma batedora se aproximou, uma jovem chamada Sarah, que havia sido uma das primeiras a se juntar à matilha de Emma. Alfa, errantes na fronteira. Eles estão pedindo asilo. De qual território? Emma perguntou. Terras de Thornwood. Alfa. Eles dizem que o rei se tornou cada vez mais instável desde o desafio. Punições severas para infrações menores, paranoia sobre desafiantes, expurgando qualquer um suspeito de deslealdade. Emma não estava surpresa. O orgulho de Rowan havia sido estraçalhado na frente de todo o seu reino. A investigação do Conselho de Anciãos havia encontrado evidências que apoiavam as alegações de Emma sobre o massacre Silvercrest, embora eles não o destituíssem completamente. Demasiada agitação política de uma só vez, eles alegaram. Mas sua autoridade estava danificada e alfas danificados frequentemente se tornavam perigosos. Deixe-os entrar, Emma decidiu. Entreviste-os para garantir que não sejam espiões. Então atribua-lhes moradia temporária. Encontraremos um lugar para eles. Sarah assentiu e desceu a colina. Emma permaneceu, observando sua matilha crescer em mais algumas almas, fugindo da tirania de Thornwood. Uma presença familiar se aproximou por trás. A rainha que às vezes visitava sob o pretexto de relações diplomáticas entre territórios. Na realidade, ela vinha ver o que Emma estava construindo e compartilhar informações sobre as atividades de Rowan. Ele está planejando algo, a rainha disse sem rodeios, vindo para ficar ao lado de Emma. Meu filho não lida bem com a humilhação. Ele tentará recuperar sua dominância de alguma forma. Deixe-o tentar, Emma respondeu. Eu não sou a ômega fraca que ele rejeitou mais. Não, a rainha concordou. Você não é. Você é o que este reino precisava há muito tempo. Alguém disposta a enfrentar o poder corrupto e oferecer uma alternativa. Ela pausou. Sinto muito por não ter podido proteger sua família 20 anos atrás. Tentei convencer meu marido a ter piedade, mas ele não quis ouvir. Tudo o que pude fazer foi ajudar sua mãe a escondê-la e orar para que você sobrevivesse tempo suficiente para reaver o que foi roubado. Emma virou-se para olhar a mulher mais velha. Você estava planejando isso desde que eu tinha 3 anos. Não exatamente planejando. Esperando. Eu vi o que meu marido se tornou, o que meu filho estava se tornando. Eu sabia que o reino precisava de mudança, mas eu estava muito envolvida no sistema para desafiá-lo eu mesma. Quando você sobreviveu, quando o laço de companheiros a conectou a Rowan, eu pensei que talvez a deusa da lua estivesse nos dando a todos uma chance. A rainha sorriu ligeiramente. Você superou minhas esperanças mais selvagens. Elas ficaram juntas em um silêncio confortável enquanto o sol subia mais alto. Abaixo, a matilha de Emma continuava seu trabalho, construindo algo novo das cinzas do que havia sido destruído. Outro batedor apareceu, desta vez do sul. Alfa Emma, visitantes da Aliança Oriental. Eles desejam discutir um tratado. Mais matilhas se aproximando, curiosas sobre esta alfa errante que havia vencido um rei e construído uma matilha sobre princípios de mérito em vez de linhagens. A influência de Emma estava se espalhando além de suas fronteiras, deixando outros alfas nervosos e dando esperança a lobos que haviam sido marginalizados. Diga a eles que me encontrarei com eles esta tarde, Emma disse. No salão do conselho, com representantes de cada um dos nossos círculos de matilha presentes, o batedor partiu. A rainha riu. Você convida toda a sua matilha para reuniões diplomáticas. A maioria dos alfas consideraria isso um desastre prestes a acontecer. A maioria dos alfas tem medo de que os membros de sua matilha os questionem se ouvirem muita verdade. Emma respondeu.
Eu quero que minha matilha seja informada, engajada, empoderada. Como eles podem ajudar a construir algo melhor se não entendem o que estamos construindo? Filosofia perigosa, a rainha observou. Também brilhante. Começo a pensar que meu filho cometeu o pior erro de sua vida quando a rejeitou. Emma pensou nisso sobre o laço de companheiros que havia sido rompido tão dolorosamente 6 meses atrás. Ela não sentia falta. Não sentia falta de Rowan. Mas ela reconheceu que sem a crueldade dele, sem a rejeição dele, ela talvez nunca tivesse despertado. Talvez nunca tivesse descoberto sua verdadeira força. O erro dele, Emma disse calmamente, foi assumir que a fraqueza nos outros significava força em si mesmo. Ele gastou tanta energia mantendo todos abaixo dele que esqueceu de realmente liderar. É por isso que seu reino está desmoronando enquanto o meu cresce. As pessoas querem acreditar em algo que vale a pena lutar. A rainha assentiu. O que você está construindo aqui durará mais que a linhagem Thornwood. Tenho certeza disso. Ela virou-se para sair, então pausou. Mais uma coisa. Rowan tem feito perguntas sobre antigas leis de combate. Eu acredito que ele pode estar planejando desafiá-la novamente, usando algum direito obscuro que a forçaria a outro julgamento. Deixe-o, Emma disse com uma confiança que teria sido impossível 6 meses atrás. Eu o vencerei novamente quantas vezes forem necessárias para que ele entenda que seu tempo como um tirano incontestável acabou. A rainha sorriu, feroz e aprovadora. Sua mãe estaria orgulhosa de quem você se tornou. Depois que ela saiu, Emma permaneceu na colina por mais um tempo. Uma brisa suave trazia o cheiro de pinho e terra, o cheiro de casa. Sua casa agora construída em seus termos. Ela havia sido rejeitada por um rei, expulsa e declarada inútil, caçada e quase morta. Mas ela havia sobrevivido. Mais do que isso, ela havia transformado seu sofrimento em propósito. Um jovem lobo, mal com 12 anos, subiu a colina para se juntar a ela. Seu nome era Thomas, e ele havia sido abandonado por sua matilha de nascimento por ser muito pequeno. Emma o havia encontrado vagando pelas fronteiras 2 meses atrás, meio faminto e aterrorizado. Agora ele estava saudável, treinando com os outros, encontrando seu lugar. Alfa Emma, ele perguntou hesitantemente. Os construtores querem saber onde você quer que o memorial seja colocado. Para a matilha Silvercrest, Emma havia encomendado um monumento para homenagear sua família e todos os outros lobos que haviam sido apagados por alfas corruptos. Uma lembrança do que eles estavam construindo ali e por que importava. No centro do território, Emma decidiu onde todos possam ver, onde nunca esqueceremos o que acontece quando o poder não é fiscalizado. Thomas assentiu e desceu a colina correndo. Emma o observou ir. Esta criança que havia encontrado segurança em uma matilha construída por uma ômega errante. Era por isso que ela havia lutado naquela arena. Não por vingança, embora isso tivesse sido doce. Nem mesmo por justiça, embora isso fosse importante. Ela havia lutado pelo direito de construir algo onde cada lobo importava. Onde a força era admirada, mas a bondade era mais valorizada. Onde erros podiam ser cometidos sem medo de execução, onde perguntas eram encorajadas, não punidas. A matilha Silvercrest ainda era pequena, mal uma centena de lobos comparado aos milhares no território de Thornwood. Mas eles estavam crescendo. Toda semana trazia novas chegadas, refugiados de matilhas falhas e sistemas falhos. Eles vinham buscando a lenda. Eles haviam ouvido falar da Ômega, que desafiou um rei e venceu. O que eles encontraram era melhor que uma lenda. Eles encontraram um lar. Emma desceu de sua colina e caminhou entre sua matilha. Ela parou para ajudar a levantar uma viga para a equipe de construção. Ela resolveu uma disputa entre 2 lobos adolescentes discutindo sobre horários de treinamento. Ela deu as boas-vindas aos recém-chegados com Sarah, aprendendo seus nomes e suas histórias. Isso era liderança. Não estar acima, mas estar entre. Não exigir obediência, mas ganhar respeito.
Quando a tarde chegou, Emma se encontrou com os representantes da Aliança Oriental no salão do conselho que haviam construído com madeira de demolição e determinação. Ela ouviu suas preocupações sobre o rápido crescimento de sua matilha, sobre a filosofia que ela estava espalhando. Ela respondeu honestamente, defendeu suas escolhas, mas também cedeu onde fazia sentido. O tratado foi assinado ao cair da noite. A Aliança Oriental reconheceu formalmente a matilha Silvercrest e concordou com defesa mútua e comércio. Pequenos passos, mas eles somavam. Emma estava construindo uma rede de alianças que protegeria sua matilha e espalharia a ideia de que havia alternativas à hierarquia tradicional de matilhas. Naquela noite, Emma sentou-se ao redor de uma fogueira comunitária com sua matilha. Eles contaram histórias, compartilharam refeições, riram de piadas que os teriam feito ser punidos em matilhas mais rigorosas. Era assim que a liberdade parecia. Bagunçada, barulhenta, imperfeita e absolutamente linda. Um mensageiro chegou quando o fogo estava baixo. Ele trazia o selo do Conselho de Anciãos, o que fez a loba de Emma tensionar em antecipação. Ela abriu a carta e a leu à luz do fogo. A investigação sobre a conduta de Rowan havia concluído. Enquanto o Conselho não chegou a destituí-lo de seu título permanentemente, ele estava em liberdade condicional. Quaisquer outras violações da lei da matilha resultariam em sua remoção. Além disso, a reivindicação de linhagem de Emma havia sido oficialmente reconhecida. Ela era Alpha Emma Silvercrest em todos os documentos legais, com todos os direitos e responsabilidades de uma linha alfa legítima. Ela havia conseguido contra todas as probabilidades. Ela havia reavido seu nome, o legado de sua família, e construído algo que a superaria. Emma olhou em volta para os rostos iluminados pela fogueira, sua matilha, sua família, os lobos que haviam acreditado em sua visão e a ajudaram a transformá-la em realidade. "Tudo bem, Alpha?" Sarah perguntou, notando a expressão de Emma. "Tudo está perfeito", Emma respondeu honestamente. Ela dobrou a carta e aguardou. "Diga-me, alguém ouviu notícias do Oeste? Ouvi rumores de uma matilha lá que pode precisar de ajuda." Enquanto a conversa mudava para planos e estratégias para expandir sua rede, Emma sentiu uma profunda sensação de contentamento se instalar sobre ela. Ela estava exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que deveria fazer. A deusa da lua a havia ligado a um rei que a rejeitou. Na época, isso havia parecido a piada mais cruel imaginável. Agora Emma entendeu que era um presente. Aquela rejeição a havia forçado a se tornar forte o suficiente para ficar sozinha. Forte o suficiente para desafiar a injustiça. Forte o suficiente para construir um reino próprio onde o poder servia à matilha, e não o contrário. Em algum lugar em seu palácio, Rowan Thornwood provavelmente estava planejando seu próximo movimento, maquinando como recuperar sua autoridade absoluta. Deixe-o planejar. Emma não tinha mais medo. Ela havia sido forjada na rejeição, temperada pelo exílio e despertada na selva. Ela havia lutado contra um alfa-rei e vencido. E agora, cercada por sua matilha sob um céu cheio de estrelas, Emma Silvercrest sabia uma coisa com absoluta